Tendo a função de um sacerdote, porque não era qualquer coisa. Jeremias não tinha ali um destino qualquer, não era ser qualquer pessoa, era uma função muito importante da época que Jeremias nasceu. O sacerdote, ele era a ligação do homem com Deus. O sacerdote, ele era alguém que vinha alguém depois de cometer o seu pecado, e para expiação do pecado entregava ali um animalzinho de acordo com o pecado que cometeu. Então, ele cresce, eu entendo que ele cresce aprendendo com seu pai, com toda a sua linhagem, a linhagem de família, a função de um sacerdote. A mente dele está cauterizada. Não, eu vou ser um sacerdote. E o dia que eu for esse sacerdote, eu vou ter que exercer dessa forma. Ele aprende. Porque o povo de Deus, eles ensinavam seus filhos desde pequenininho. Aliás, até hoje, lá no Oriente, as crianças já começam a aprender a Torá desde pequenininho. Eu creio que com 7 anos as crianças já sabem falar de cor. Se não toda, pelo menos a grande parte da Torá. Eles começam a aprender desde pequeno. Então eu vejo Jeremias aprendendo desde pequeno o que ele teria que fazer. Sua mente está cauterizada, a sua vida está organizada, o destino dele já estava traçado pela sua família. Só que acontece que chega um dia que o Senhor acorda Jeremias e diz: desperta, Jeremias. Desperta. Estou eu mudando o quadro da sua vida. Desperta. Está tudo muito organizado, você está muito confortável, mas desperta, porque o que está para acontecer é terrível. E eu preciso de você em outra área. Eu preciso de você em outra função. Mas, Senhor, eu desde pequenininho estou aprendendo o ofício de ser, aleluia, um sacerdote como meu pai é. O Senhor quer o que comigo? O que o Senhor quer fazer da minha vida? Desperta, Jeremias. Porque tem algo terrível para acontecer. Nabucodonosor está às portas de Jerusalém. Nabucodonosor está às portas de Judá. E eu preciso que você seja a minha voz no meio desse povo. Aleluia. O homem está se preparando para cuidar de pecadores todos os dias, se necessário. O homem está se preparando para ver a cara de quem pecou e vai ali, entrega um animalzinho para que fosse aspergido do sangue, fosse encoberto o pecado. Problema nenhum. A mente dele está preparada para isso. Mas agora o Senhor desperta ele um dia e diz: eu estou mudando o quadro da tua vida, estou te mudando para outro lado, estou mudando a sua função, estou te mudando de cargo. Agora você vai falar a verdade para esse povo. Qual é o problema? Um povo duro de coração, um povo cruel, um povo arrogante, um povo idólatra, que adorava deuses de madeira, adorava deuses de barro, adorava deuses de pedra, um povo que já não estava mais servindo ao Senhor, um povo que já não era mais fiel ao Senhor, um povo ruim, igreja. Ele está se preparando para cuidar do pecado daquele povo. Mas quando é entregue para ele, que ele vai falar a verdade sobre aquele pecado que eles cometiam, ele sente temor no seu coração. Imagina o Senhor falar para nós hoje: não, vocês não vão ficar mais no Brasil. Estou mandando vocês para um outro país, onde você não pode andar com a Bíblia. Se te pegarem com a Bíblia, você vai morrer. Qual de nós vai morrer de rir e sair feliz da vida para pegar um avião? Qual de nós vai querer, e eu sou muito sincera em dizer, nem eu, pegar um avião e ir para um lugar onde, se te pegarem com a palavra, você só é morto ou morta? Não. Seu pai, seu filho, seu irmão, qualquer pessoa da sua família é morto porque te pegaram com a Bíblia. Quem vai querer? É o que está acontecendo com Jeremias. Sai da sua zona de conforto agora. Você ia sim ser sacerdote. A sua escola sacerdotal está até pronta, a sua roupa está até pronta, está bonitinha, está organizada, mas só que você não vai usar a tua roupinha de sacerdote a qual você sonhou, não. Você agora vai ser maltratado, judiado, preso, vai apanhar, vai ser caluniado, porque o que eu quero é que você seja a minha voz verdadeira no meio de um povo que não quer mais viver a verdade. Meu Deus! Jeremias, desperta, sai da sua zona de conforto, porque você não vai fazer aquilo que você pensou que ia fazer desde o dia que você nasceu. Desperta, porque eu te chamei desde o ventre da sua mãe, está dizendo o Senhor para ele. E desde lá eu já tinha um projeto contigo. Estou te revelando agora, porque eu não poderia te assustar nem assustar a sua família. Tem coisas que Deus vai falar conosco num determinado momento, mesmo que o plano dele seja desde o dia que nós nascemos, para a gente mesmo com nossos pés não traçar outros planos para fugir da vontade de Deus, como fez Jonas. Para a gente não fugir da vontade de Deus e Deus não ter que mover céus e terra para fazer o projeto dele na nossa vida. A primeira coisa que Jeremias faz é dizer: mas Senhor, eu sou pequenininho, não faz isso comigo não.
Mas, Senhor, eu nem sei falar. É o que a gente faz quando a obra de Deus é revelada para a gente e a gente não se sente confortável com a obra. Não, você não vai fazer o que você está pensando, não. Seu ministério vai ser evangelizar as prostitutas, os bêbados, os drogados. Seu ministério vai ser na boca de fumo e falar com os marginais. É aquele marginal, aquele pior, que talvez você até conheça alguém que é da família, que ele matou. Seu ministério é esse, mas a gente não se sente confortável. Ninguém se sente confortável, ninguém. É a nossa realidade. A gente se sente confortável, igreja, de estar aqui. É maravilhoso, é confortável estar numa festividade, é maravilhoso, a gente tem que fazer, porque nós recebemos muito de Deus nesses dias, mas quando o Senhor fala conosco, que nós temos que sair dessa zona de conforto e confrontar lá fora o real pecado, confrontar lá fora realmente o diabo que está usando a vida de alguém, isso não é confortável para a gente, e muitas das vezes a gente dá desculpa, mas e o meu filho? Mas se o meu marido não vai entender entendeu? O seu andar. Mas, olha, Senhor, a gente faz como Jeremias, mas eu sou pequeno, mas eu não sei falar. E o Senhor está dizendo, não diga isso. O Senhor está dizendo, se eu te chamo para uma Cracolândia, eu vou te preparar. Se eu te chamo para ir na central falar com prostitutas, eu vou te preparar. Se eu te chamo para levar a palavra para uma mãe de santo, eu vou também te preparar. Aleluia. Mas, Senhor, eu vou sofrer retaliação espiritual. Se eu for lá falar com aquela mãe de santo, ela tem 30 e tantos anos de candomblé. Se eu for falar de Jesus para ela, e se ela aceitar a sua palavra, eu vou sofrer retaliação. O Senhor está dizendo, Jeremias, o que é que você está vendo na sua frente? Eu vejo uma vara de amendoeira. Vixe bem, eu velo pela minha palavra. Se eu estou te chamando para ir para um lugar, te tirando da zona de conforto, para um lugar onde eu quero que você seja a minha voz, não é só a minha voz, é a minha presença, é o meu cuidado, é o meu guardar. Eu estou indo contigo, mas eu também estou lá na sua casa, eu também estou com seus filhos, eu também estou no seu trabalho. Eu velo pela minha palavra. E o Senhor diz para ele, não vai com medo, para que você não seja envergonhado. Porque ainda tem esse processo. Muitas das vezes a gente até desperta para o que o Senhor quer, mas a gente desperta temendo tanto, como se Ele não tivesse o poder de nos guardar onde quer que Ele vá nos levar para fazer e falar a obra. E o Senhor está dizendo, eu velo Jeremias pela minha palavra. O que eu digo vai acontecer. O que está acontecendo aqui no livro de Jeremias é que o Senhor está chamando ele, despertando ele, porque o Senhor, na realidade, ele tem um projeto, mas ele está pensando assim, se ele voltar o coração para mim, o mundo para. No capítulo 2, o Senhor está dizendo, se eles lembrarem como eu lembro deles no tempo que eles me adoravam, o Senhor está dizendo, eu estou com saudade, Jeremias deles, no capítulo 2, está dizendo, eu estou com saudade da adoração. Eu estou com saudade de quando eles se entregavam para mim. Eu estou com saudade de quando eles caminhavam nos meus caminhos. Eu estou com saudade. O Senhor sente saudade da gente no primeiro amor. O Senhor sente saudade da gente quando a gente vem para a casa dele para adorar. Isso não é um fardo, como se a gente estivesse perdendo tempo. O Senhor sente saudade da gente quando evangelizar é uma graça que a gente recebe, entendendo que nós recebemos e temos que compartilhar. Ele está dizendo, eu estou com saudade deles me adorando, bendizendo o meu nome. Eu estou com saudade dos meus filhos, do povo que eu escolhi para eu ser o Deus deles, o Pai deles, e eles estão adulterando. Eu estou com saudade. Existe um projeto, Nabucodonosor está às portas, mas se eles me adorarem de volta, eu mudo o quadro, diz para eles que eu estou com saudade. O Senhor tem saudade de mim e de você no primeiro amor. Sabe por quê, igreja? A gente se acomoda no decorrer do tempo. A gente começa a vir muitas das vezes mecanicamente. Quando eu falo a gente é porque às vezes eu desperto para isso. Tem escola bíblica dominical? Estou indo. Tem um culto de... Estou indo. Tem um culto de libertação? Estou indo. Mas às vezes eu desperto. Peraí, eu estou adorando? Eu estou realmente adorando? Ou só estou mecanicamente fazendo aquilo que o culto manda eu fazer? Ou estou realmente entregando? Deus está realmente recebendo de mim o amor que eu devo a Ele? Ele não me deve nada, eu que devo a Ele. Retornar a Ele o que Ele me dá toda manhã, que é a sua misericórdia. Eu realmente estou adorando. Ele está vendo em mim realmente o amor que Ele entrega para mim, para a minha vida?
Eu estou automaticamente fazendo algo que é o meu cotidiano. É como ir trabalhar. Eu trabalho de segunda a sexta, eu pego 8, largo às 5, então eu vou automaticamente, pego o mesmo ônibus, no mesmo horário, chego no mesmo horário, às vezes com interferência, eu chego atrasado, mas automaticamente a minha vida discorre igual. Só que com o Senhor não pode discorrer igual, só que com o Senhor não pode ser monótono, só que com o Senhor não pode ser tudo igual todo dia. Ele nos chama a viver novidade de vida, a se derramar na presença dele com amor, todos os dias, aleluia, agradecidos. E ele está dizendo, Jeremias, fala para eles, Nabucodonosor está às portas, o que está para acontecer são 70 anos de exílio, 70 anos sobre o jugo de um outro homem. Eu, na verdade, não quero fazer, eu preciso punir eles pelo que eles andam fazendo, mas se voltarem, se eu perceber o amor de volta, eu mudo o quadro. Nenhum de nós pode dizer, igreja, ao passar por um processo que seja para moldar a nossa vida, nenhum de nós pode dizer, Jesus não me ama, Deus não me ama, porque eu estou passando esse processo, Deus não me ama. Nenhum de nós é realmente pego de surpresa em alguma necessidade. A verdade é que muitas das vezes a gente está sendo avisado por Deus. Ele está nos chamando dentro da palavra, dentro do louvor, dentro do trem, com alguém que prega a palavra, dentro de alguém que nem é sacerdote da casa do Senhor, mas o Senhor está usando para falar conosco. Volta ao primeiro amor, faz diferente. Olha, desperta desse sono da indulgência, desperta dessa coisa de ser mecânico. O nosso Senhor não é ser mecânico, nós temos que viver a novidade de vida, mas a gente não desperta, e quando vem o processo a gente está olhando para Deus e dizendo, eu nem mereço isso. Era esse o medo de Jeremias, porque ele sabia o que ele ia enfrentar, ele sabia para qual povo ele ia falar a verdade, ele sabia, porque ele vivia naquele meio, um povo corrompido. Eu imagino ele olhando e pensando, enquanto ele ainda pensava que ia ser sacerdote, quanto trabalho que eu vou ter, porque um peca dali, um peca de lá, outro peca de lá, um se corrompe daqui, um mente dali, um rouba de lá. Vou ter muito trabalho enquanto sacerdote da casa do Senhor. Só que agora o Senhor está dizendo, você não vai mais trabalhar no pecado, você vai enfrentar eles. No pecado deles, na mentira deles, na prostituição deles, no adultério deles, em roubar. Você vai dizer na cara deles. E ninguém gosta de ser confrontado. Ninguém gosta. Só quem está em Jesus de verdade. Só quem está vivendo com Jesus de verdade. Ouve a palavra de confronto e diz, perdão, Senhor, vou mudar o quadro da minha vida. Só que Jeremias sabe, não é esse caso. Não é essa a situação. Não é isso que está para acontecer. Você imagina 40 anos você falando a mesmíssima coisa para as mesmas pessoas velhas, para alguns jovens e para os novos que vieram nascendo nesse período. Você imagina 40 anos você falando pela voz, pela boca de Deus e ouvindo que você não é, que você não faz. Quem é você para falar? Era o que ele ouvia, ao ponto dele chorar e se entristecer, chamado o profeta chorão, porque ele fica triste, porque ele está falando, ele sabe que é Deus com ele, ele sabe que é Deus se manifestando, ele sabe que é Deus trabalhando, mas ninguém queria ouvir. Imagina para a liderança de vocês fazer um evangelismo ali fora, falar do amor de Deus, membros com eles, mas todo mundo que passa está passando, fazendo com a cabeça, dizendo que não quer. Mas só que quem está lá fora não sabe o que nós sabemos, que Jesus está voltando. Só que quem está lá fora não sabe o que nós sabemos, que ele pode nos recolher hoje ainda no de repente dele, e nesse de repente tem que estar com o nome escrito no livro da vida, nesse de repente tem que estar preparado. Lá fora eles não sabem, nós sabemos, e quando você olha alguém no pecado e você fala de Jesus e a pessoa rejeita Jesus, você pensa, meu Deus, como é que pode rejeitar um amor que nós conhecemos, um cuidado que nós temos com a nossa vida? É isso que está acontecendo com Jeremias, eles estão rejeitando o amor de Deus, coisa terrível está para acontecer. Eles não querem receber. É o que está acontecendo com ele aqui. O livro de Jeremias traz todo o sofrimento desse homem, toda a tristeza de entregar aquilo que Deus entregava para ele e ser chamado de mentiroso, e ser colocado como um falso. E ele está vendo o pecado daquele povo, e o povo não aceita. Até que chegamos aqui no capítulo 18, louvado seja o nome do nosso Deus. Quando ele já aceitou que ele agora é profeta,
Ele não vai mais ser sacerdote. Tudo aquilo que ele preparou, tudo aquilo que ele ouviu, tudo aquilo que recebeu, todo o ensinamento agora de nada serve, porque tudo que ele ia fazer é trazer o novo da boca de Deus para aquele povo, tudo que ele ia fazer era confrontar, e o Senhor era com ele, mas isso também não tirava Jeremias de passar por sofrimentos. O Senhor diz para mim e para você que fazer a obra não nos tira de passar por sofrimentos, não nos tira de passar por processo. A única coisa que a gente tem que entender é que o que você está vendo hoje aqui, uma vara de amendoeira. Viste bem, o Senhor está dizendo, porque eu velo pela minha palavra na sua vida. Está sendo dolorido? Mas eu velo pela minha palavra. A sua casa ainda não se converteu? Mas eu velo pela minha palavra. Seu filho está nas drogas? Mas eu velo pela minha palavra. O seu marido ainda não está convertido, ainda te agride com palavras? O Senhor está dizendo, mas eu velo pela minha palavra. O que você está vendo é o real dessa terra, é a vara de amendoeira. Mas o Senhor está dizendo, o que eu vejo, eu fiz, você ainda não viu, mas você vai viver se continuar. Eu velo pela minha palavra. Jeremias, levanta. Despertou, entendeu que seu caminho é outro, levanta. Se ergue, se movimenta. Agora tu vai descer a casa do oleiro, porque eu tenho que falar contigo lá. Eu tenho que falar com alguém que levantou, que caminhou, além de estar disperso. Tem que despertar, tem que levantar, tem que caminhar, tem que estar com os ouvidos atentos. Vamos comigo, vai para a casa do oleiro. E o que o Senhor quer mostrar para Jeremias aqui é tremendo, é uma palavra muito conhecida. Ele está mostrando alguém que está trabalhando com algo inanimado. É o barro. É inanimado. Não tem vida, não tem expressão, não se manda, não vai para onde quer. Ele está trabalhando com algo que está dependente de uma roda e a mão de alguém. Só que o que ele olha, ele vê um homem trabalhando. Tá bom, Senhor. Eu vejo um homem trabalhando, uma coisa muito comum. Era muito comum, olheiros. Vaso de barro era algo que toda casa tinha que ter. Toda casa tinha que ter vaso de barro, muitos vasos para água, para grãos, para azeite, né? Como no caso da viúva, pega emprestados vasos, não poucos, muitos vasos, porque eu vou derramar do azeite, então era algo que toda casa tinha que ter. Ele chega na casa do oleiro, ele está vendo algo comum, estou vendo um homem trabalhando. Mas, de repente, aquilo que é inanimado cai e se quebra. E sua forma muda, e parece que não presta mais. Parece que não tem mais jeito, parece que não tem mais solução. Às vezes o Senhor está fazendo para a gente, desperta, levanta, vou te mostrar algo que parece que não tem jeito, que não tem solução, que é inanimado, que não tem vida própria, mas que está na mão de alguém, que esse alguém pode fazer o que quiser. O oleiro poderia rejeitar. Não quero mais, isso aqui está ruim. O oleiro podia dizer, me traz outra argila? Poderia. O oleiro poderia tomar outras ações? Poderia. Mas o que Deus queria mostrar para Jeremias é que nós, na mão de Deus, nós somos inanimados. Nós não temos o nosso querer. Se fala muito de livre-arbítrio, eu entendo livre-arbítrio para quem está lá fora. Qual é a opção? Você pode ser crente ou não. Você tem o livre-arbítrio, a porta estreita, a porta larga. Mas para quem aceitou Jesus, para quem já é Jeremias, para quem já despertou e já se levantou e está descendo a casa do oleiro, ele está dizendo, para vocês não tem não. Para vocês é se quebrar e voltar. É se quebrar e voltar. É se remexer, sair da mão e voltar. Para vocês não tem essa de caiu e ficou caído, não. Para vocês é diferente. Jeremias, o que eu estou te mostrando? Que eu vou usar a mesma matéria. Que eu vou fazer algo diferente com o que eu já fiz antes. Já trabalhei. Mas eu vou mudar a matéria. Vou fazer tudo novo. É assim comigo e com você. O Pai não nos rejeita de forma nenhuma. Nenhuma. Começou a obra muito bem, mas ainda grita muito. Se quebrou no grito, vem aqui que eu conserto de novo. Começou muito bem a obra, mas é rebelde, não aceita a direção dos pastores. Se quebrou, volta aqui que eu vou moldar de novo. Começou muito bem, mas não aceita fazer aquilo que é chamado para fazer. Vem aqui que eu vou te consertar de novo. Porque vaso de barro na mão do olheiro não tem querer. Vai voltar para a roda. Qual é o problema? Que você volta para a roda com dores. Que você volta para a roda sem molde, sem formato, igual a terra nessa forma vazia.
Uma hora que você já foi moldadinho, bonitinho, organizadinho, pronto só para derramar o azeite, mas a rebeldia vem e se lança fora da mão do olheiro. E ele está dizendo, eu não vou perder nenhum, pai, eu não vou perder nenhum dos que o Senhor me deu. Eu não vou perder nenhum. A menos o filho da perdição, que foi Judas. Mas o Senhor está dizendo, eu não vou perder nenhum dos vasos de barro que o Senhor me deu. Eles são vasos, eu sou olheiro. Caiu, eu vou pegar, porque aquela matéria eu conheço. Aquela essência eu conheço. Não vai ficar no chão. Me deixa aqui, Senhor. Porque eu não suporto essa obra. Me deixa aqui, Senhor, é pesado demais para mim isso que o Senhor está me chamando para fazer. Me deixa aqui, Senhor, subir mais um degrau, mais um carro, problemas, tanta coisa na casa do Senhor. Me deixa aqui, o Senhor está dizendo não. Aleluia! Não! Vai ficar por bem ou vai passar pelas dores da roda? Vai ouvir a direção espiritual ou vai passar pelas dores da roda? Vai despertar, levantar, se organizar, se posicionar, ou vai passar pelas dores da roda? É você que sabe. Porque o vaso para ser moldado de novo, querido, querida, não é fácil não. Amassa tudo que estava arrumadinho, coloca na roda, taca a água, molda, bota a mão por dentro, molda a mão por fora, se vai ser picudinho, se vai ser bochudinho, se vai ser pequenininho, se vai ser grande, tudo isso é o oleiro que vai dizer. Por que a gente prefere, ao invés de ficar já pronto na mão do oleiro, quer cair, ser derrubado, quer ser desmoldado, para ser moldado de novo em dores? Aleluia! Meu Deus! Somos nós, que a palavra diz, do que reclama o homem, senão dos seus próprios pecados. E quantas das vezes a gente está já no moldar de Deus, está passando um processo, e a gente está querendo reclamar. Mas eu era um vaso mais bonito. Mas agora você não vai ser mais o mais bonito, porque você levantou o seu nariz e se achou. Não vai mais ser o mais bonito. Mas eu era um vaso útil, eu levava azeite, mas esse molde aqui não vai dar para eu levar azeite. Agora você vai levar a farinha, porque você rejeitou o azeite quando o azeite estava sendo derramado. Foi você que não quis aquilo que eu tinha para você. Agora você tem que aturar, suportar e deixar eu trabalhar. Agora vai ter que esperar. Vai ter. Quantas das vezes somos nós, igreja? Somos nós. A gente coloca a culpa no diabo, ele tem o trabalho dele, ele tem. Ele oferece. Mas somos nós que deixamos ele agir no nosso coração, com mágoa, com rancor, com ira, com contenda, com fofoca, com mentira. Um vaso que já está pronto, voltando atrás para as práticas lá de fora. É como diz a palavra, a porta lavada volta para o vômito. Perdão, mas é verdade. Somos nós saindo daquilo que Deus tem pra gente e nos entregando de novo às concupiscências do mundo. Aí o Senhor vai lá e pega a gente por amor. Ele pega a gente, coloca de novo na roda para moldar de novo. E a gente quer reclamar dizendo, Senhor, por que eu estou passando? Quando fui eu com as minhas atitudes que me coloquei na roda de novo, ele por amor cata os meus cacos e diz, eu vou fazer de novo. Eu não vou desistir de você. Aceita aquilo que eu tenho para você não voltar de novo para a roda. Porque depois da roda tem forno. É só a roda? É só o movimento? Não. Depois de estar moldado, vai para o forno. Sim, agora está tudo certo comigo. Agora, olha, aprendi, entendi. Não, filha, tu não passou pelo forno ainda. Você está moldado, mas ainda está mole. Você está moldado, mas o diabo ainda pode vir fazer um furinho e você não vai prestar para aquilo que eu quero. Você está moldado, mas você precisa entender, vai passar pelo forno de novo, sem necessidade. Somos nós. Somos nós, eu e você, com as nossas atitudes que desagradam ao Senhor. Ele está dizendo, Jeremias, você acha que eu não sou capaz de fazer com esse povo isso que esse olheiro está fazendo? Você acha que eu não sou capaz? Porque Jeremias já estava desacreditado. Jeremias já não acreditava mais. São anos falando, são anos dizendo a palavra de Deus e ninguém dava ouvidos. E Nabucodonosor preparado para entrar, para destruir, para levar cativo príncipes. Daniel era príncipe. Azarias era príncipe. Para chegar lá na Babilônia e receber apelidinho. E nós chamamos eles pelo apelidinho, Sadraque, Mesaque e Abednego. Olha só como é que o diabo faz. Eu mesma estou pregando aqui, eu lembrei de Ananias.
Os outros dois nomes, Azarias e Misael, se não me engano, não é isso? Mas os primeiros nomes que a gente lembra, Sadraque, Mesaque e Abidnego. É o que o diabo faz para quem não quer ser moldado com Deus. Pega com uma forma que está bonita, desforma, bota apelidinho, porque tudo pro diabo é apelidinho, é inho, como o Senhor não te chama de inho. Você não é inho na mão do Senhor, você é vaso sendo moldado para algo que vai ser lindo na casa do Senhor. Vaso de honra, vaso que Ele quer colocar no lugar para Ele trabalhar, para Ele operar, para Ele fazer a boa obra. Mas Ele está dizendo aqui para Jeremias, eu quero fazer isso pelo meu povo, são eles que estão caindo da minha mão toda hora. São eles que não aceitam de jeito nenhum o meu moldar. O Senhor me chama hoje para despertar, para levantar, para começar a ser usado por Deus, porque os dias são difíceis demais. Porque está acontecendo lá fora um tratado de paz, que a Bíblia já vem falando, desperta a igreja, porque o Senhor está às portas. Lá na época de Jeremias, era Nabucodonosor se preparando para levar um povo cativo para a Babilônia. Mas hoje, 2025, é Jesus que está dizendo, minha noiva, fica pronta! Porque verdadeiramente eu estou voltando. Por que fica caindo da mão do olheiro toda hora para ser pego, fazendo algo que não agrada? Porque ele virá como um ladrão, numa hora que eu não espero, numa hora que você não espera. E a palavra diz como é que ele vai encontrar a gente. Discutindo quem matou a Odete Roitman. Ai, quem matou a Odete Roitman? Igrejas pararam, pessoas não foram para a igreja se o culto era sexta-feira para ver quem matou Odete Roitman. Se Jesus tivesse voltado, ia ver que Odete não morreu, mas ia perceber que quem estava ligado no céu subiu. É assim que vai ser. É assim que vai ser. O Senhor está nos chamando para começar a profetizar como Jeremias. Sabendo que tem alguém que não acredita, mas vai ter alguém que vai receber. Sabendo que a gente vai passar pelo processo, mas tem alguém que vai receber. Sabe por quê, igreja? Alguém se deixou ser Jeremias para nós estarmos aqui hoje. Eu falo para os meus filhos, são 5, só uma está caminhando, 4 está ali mais ou menos, mas tem fé. Eu falo, vocês estão na vantagem, porque minha mãe era macumbeira, era espírita, mãe de santo, de centro de terreiro, de candomblé. Então eu não tive uma mãe com o joelho no chão por mim, eu tenho o joelho para 5 filhos. Eu falo, vocês estão na vantagem. Os nossos estão na vantagem. Quem vem de berço evangélico aqui teve a vantagem de uma avó que orou, de uma mãe que orou, mas tem gente aqui que teve que receber de Deus, passar pelo processo, passar pelo moldar, passar pelo forno, passar por tudo, cavar poço, ser aquilo que Davi falou, fui moço, hoje sou velho. Mas eu nunca vi um justo desamparado. E nem a sua descendência mendigar o pão. Alguns são justos, que vai passar pelo processo como Jeremias passou. Outros são os filhos do justo, que não vai passar por grandes processos, mas vai ter que aprender com Deus a ser vaso. Eu não sei se você é o filho do crente ou você é o primeiro crente que foi chamado. Eu fui a primeira na minha casa. Todo mundo era do candomblé. Todo mundo era do espiritismo. Eu fui a primeira a ser chamada. Passei por 300 processos e creio que ainda tem processo para passar, porque ainda estou com meus joelhos no chão para aqueles que estão lá fora. Porque o Senhor está me dizendo, profetiza enquanto é tempo. Porque ainda é tempo de despertar, de levantar e de profetizar sobre os nossos. Não se cansa. Não se cansa. Porque lá no céu a gente não vai lembrar que era pai, que era mãe, que era filho, mas a gente vai ser uma ótima ser uma família. E vai ser muito triste para quem ficar. Vai ser triste até viver uma vida com Cristo e ficar por não se posicionar, por não fazer a vontade de Deus. E a palavra diz que vai acontecer. Eu creio na palavra, eu vivo a palavra, e eu entendo que no último dia vai ter alguém que vai chegar e vai dizer, eu profetizei, eu falei, eu curei, mas o Senhor vai dizer, só não se posicionou. Só não despertou. Porque uma coisa vem seguida da outra. Não adianta eu profetizar se eu não me levantar, se eu não despertar. Eu preciso despertar para o que o diabo está fazendo nesse tempo, porque ele já não tem mais tempo e ele sabe disso. Eu preciso me levantar para fazer aquilo que o Senhor está me chamando para fazer e assim profetizar.
caminho que o Senhor está me mostrando. Nós vamos passar pelos processos de Jó. A palavra fala que ele fazia tudo certinho. Ele fazia tudo certinho. Ele levantava de madrugada, ele ofertava. Mas sabe o que ele diz? Vou ofertar pelos meus filhos, porque se eles errarem, eu já ofertei por eles. Vou ofertar pela minha mulher, se ela errar, eu já ofertei por ela. Só que a palavra diz que Jó era temente, Jó era reto, Jó era justo, Jó se desviava do mal, mas a palavra não diz a família de Jó era reta, a família de Jó era justa, a família de Jó se desviava do mal. A palavra fala dele do singular, porque a salvação é individual. Eu me salvo naquilo que eu faço, mas eu preciso ensinar a minha casa. Por que Deus não matou aquela mulher quando ela quis amaldiçoar Deus? Não. Porque Jó fazia tudo sozinho, nunca ensinou para ela. Nunca ensinou para ela. Eu tinha ela como alguém inocente. E ela fica e ela tem outros 10 filhos com ele, mas 10 filhos pereceram. Até quando nossos filhos espirituais, nossos filhos carnais, vão perecer porque a gente não está querendo ensinar, porque a gente não quer confrontar, dizendo como disse Jeremias, eu não sei falar. Senhor, manda outro. Mas a irmã de Deus, se é o Senhor mesmo que está falando comigo, outra pessoa vai se levantar e eu vou saber que é o Senhor. O que é isso? O que é isso? A obra que contigo você entregando para outro? O que é isso? Tá bom, caraca, eu desço contigo. Vamos para dentro. Eu desço contigo, mas a honra não será sua. Até quando você vai entregar a honra da sua casa, o Senhor fala assim, já que não tem, quem já sabe não quer fazer, eu vou montar outra pessoa para fazer aquilo que essa pessoa não quer fazer. Quantos nós não passou por isso, Senhor? Usa outra, ele vai levantar mesmo. Já chega um dia que nós estamos mortos espirituais. E a gente vai reclamar com o Senhor, não sinto mais todo esse sentido. Porque você tem que movimentar a fé, o mistério, o chamado. Nós temos que pegar 5 talentos e grandear e fazer 10. Nós temos que pegar 2 talentos e grandear e fazer 4. Se você está pegando um talento e está intervalando, eu sinto muito, vai ser cobrado de você. E você não vai poder dizer que a pastora já disse que o esposo dela não fez com você, não te ensinou. Porque ela tenta essa casa ensinando tudo e que você tem que estar aqui para aprender. A se levantar, a despertar, a profetizar. Ali lá fora, buscar almas, nós estamos igrejas que estão profetizando, pregando pra gente que já é salvo. E o Senhor está dizendo, é tempo de sair. É tempo de resgatar. A salvação individual mas se Jesus pensasse isso, nós não estaríamos aqui. Já estou no meu lugar. O que vai acontecer com aquele povo que você vai nos filhos? Vai me açoitar, vai me chamar de endemoniado. O que vai acontecer com o povo que diz que eu não sou impuro como o povo impuro? O que vai acontecer para aqueles que vão falar de mim, você que eles vão falar? Porque para Jesus nada era novidade, ele já estava no lugar dele, ele não precisava descer, mas por amor a mim é você. O Pai mandou e o Filho tem. E o Senhor está chamando a gente para movimentar o céu de novo com orações proféticas para arrancar da cachaça, da droga, da prostituição, do adultério, do tráfico, pessoas que estão lá e você está falando, desperta a igreja entorpecente, se levanta e desperta! Hoje é domingo, um dia de louvor e adoração, um dia que a gente tira para estar aqui. Quantos mais poderiam estar, mas a gente não está despertando. A gente automaticamente está tudo, porque a gente sabe que já está no momento da vida que pensam, é uma bênção. Não vou falando como eu estou dizendo que a gente precisa despertar. Sem pensar que vai receber, meu Deus do céu, vou receber dardos inflamados. E a armadura? E a armadura que está pronta para mim, para você, o escudo, e a espada, e as sandálias. A gente não pode mais ser como aquele irmão que vê o outro chegando depois de pensar em comer as bolotas de copo e falar, pai, para mim o senhor
Senhor nunca fez isso. A gente tem que abraçar quem está chegando, quem está voltando, entendendo que estava morto, mas agora está salvo. Mas a gente é a igreja que, infelizmente, muitas vezes não abraça, porque a gente está propagando aquilo que não era para propagar, infelizmente. Outro dia eu fui pregar numa igreja e o Senhor falou tão forte comigo. Ele falou, sabe por quê? O meu filho bota a mão e bota o pé em Gadara. E aqueles demônios já vêm correndo para falar com ele, atulando ele. Ai, que Deus contigo, Jesus, filho de Davi. Porque o famosinho ali era o demônio, era a legião. O famosinho de Gadara era a legião. Nossa, se você for enterrar alguém, cuidado. Tem garoto lá, que não tem corrente que segura ele, não tem cadeado que segura ele. Se você for para Gadara, cuidado, tem uma legião no corpo dele. Se você for para Gadara, cuidado. O famoso de Gadara era um menino endemoniado. Aí chega o grandão da Galileia para mudar o quadro e diz, sai dele. Sai dele, mudando o quadro de toda uma cidade. Com uma palavra, sai dele. Ah, deixa a gente ir para os corpos. Os corpos se lançam. Eu falei, Senhor, isso me confronta. Qual é a necessidade de liberar demônios para ir para os corpos? O Senhor falou, porque se somente tivesse tirado o demônio do corpo dele, ele ia ficar são? Ele ia ficar bom? Ele ia, mas 2 dias depois ninguém está lembrando que ele era endemoniado. 2 dias depois ninguém está lembrando que ele foi um milagre. Sabe por quê? Porque falar que tem alguém endemoniado, matando, roubando, se prostituindo, caindo, largando a igreja, todo mundo fala. Mas falar que 2.000 demônios saíram do corpo de alguém, ninguém se importa. Porque quando os donos dos corpos chegam, o que houve aqui? Ah, esse menino aqui que estava cheio de demônio, tá, cadê os corpos? Não, mas esse menino aqui que ficava com a corrente, tá bom, mas cadê os corpos? Não, esse menino aqui, cadê os corpos? 2.000 corpos se lançaram do precipício. Às vezes o Senhor permite o prejuízo para entender quem é Deus. 2.000 corpos, porque assim está sendo dito até hoje. Era um rapaz que tinha uma legião, tinham 2.000 demônios que se lançaram de um precipício depois de se fiar em corpos. O Senhor às vezes precisa de números para a gente despertar, para a gente se levantar e para a gente profetizar, porque depois disso em Gadara tem um homem de Nazaré que entrou aqui e tirou 2.000 demônios do corpo daquele garoto. Aleluia! Porque é mais fácil propagar quem caiu. É mais fácil propagar quem não está mais. É mais fácil propagar aquilo que é ruim para a obra de Deus, manchar a noiva, do que falar dos milagres que aconteceram. E o Senhor falou comigo, pensa aí, vocês aí, pensa aí, no milagre que vocês ouviram nos últimos dias. Levanta a mão quem ouviu um milagre nos últimos dias. Quem tem um milagre para contar na sua vida nos últimos dias. Que tem no meio da sua família um milagre para contar. Quem tem aqui para contar? Eu vivi um milagre, levanta a sua mão. Mas vamos pensar agora em pessoas que caíram, que voltaram atrás, que estão no lamaçal, que abandonaram a fé, que adulteraram, que roubaram. A internet está cheia. O TikTok está cheio. Pastor se matou, se lançou de uma sacada. Eu falei, meu Deus, pastor se lançou de uma sacada. Jesus, como é que pode? Aí depois o TikTok disse, era um homem de Deus, perdeu uma filha afogada. Agora ele estava divorciado da sua esposa, já tinha uma namoradinha, virou coach, largou a obra e se lançou de uma sacada. Tudo detalhado, ó. Era um homem de Deus, perdeu a filhinha afogada, não suportou, largou a família, tinha uma namoradinha, virou coach, que agora ele dava consultoria empresarial, mas ser vaso dói. E a mão do olheiro faz falta. Se lançou de uma sacada. Então, quando Jesus deixa os 2.000 demônios entrar naqueles corpos, é para mostrar, olha o que tinha no corpo de um só homem. Olha o milagre que eu promovi em Gadara. Olha a bênção que foi feita em Gadara. E agora é Jesus que é o famoso do local, porque é ele que tem que ser, não é a potestade. Quando você entender que você precisa despertar, se levantar, profetizar dentro da sua casa, Jesus vai começar a promover tantos milagres que a bebedeira já não vai ser mais o foco da atenção.
A prostituição não vai ser mais o foco da atenção. O inimigo que tanto te perturba não vai ser mais o foco da atenção. Eu falo isso trazendo para a minha vida, porque quantas vezes ao invés de estar ligada na palavra, eu estou perturbada porque alguém disse, alguém falou, eu não sou isso, eu não sou aquilo, e o Senhor está dizendo, viste bem, porque eu velo pela minha palavra. E o Senhor disse, eu tenho algo com vocês. Então não importa quem está falando, não importa quem está dizendo, não importa quem tenta impedir, o Senhor está dizendo, eu vou com vocês. Se levanta, desperta e profetiza, porque vai ser muito mais milagres do que quedas. Vão ser curas ao invés de quedas. Vão ser entradas dentro da casa do Senhor ao invés de retiradas. Nós somos um corpo bem ajustado, diz o Senhor. Mas eu preciso pensar no meu dedo mindinho, porque a palavra me mostra que sem dedos eu não consigo ficar em pé. Não foi assim que eles faziam? Arrancava o dedo do rei que eles queriam envergonhar para o camarada não ficar em pé. Então a minha mão me ajuda em muita coisa, mas sem o meu dedinho eu não fico em pé. Eu preciso me levantar. Pensa naquele que precisa que você fale algo hoje. Eu te amo, meu filho. Porque a gente tem muita mania de entregar um Deus para nossa casa, que é um Deus que mata, um Deus que fere, um Deus que vai pegar você no baile, um Deus que vai te pegar na boca, um Deus que vai te pegar na prostituição. E a hora que ele te pegar, você não sabe. Ele vai te amarrotar. Quando a gente tem que falar, quando meu Deus te vai ao encontro com você de verdade, quando você se vai ao encontro com ele, tudo na sua vida vai mudar, Zaqueu. Aleluia! Mas a gente quer profetizar queda dentro da nossa casa. Jeremias profetizou a duras penas que o Senhor queria de volta o amor verdadeiro daquele povo. Eles não aceitaram. Jeremias sofreu, mas ele permaneceu naquilo que foi chamado. Até quando ele é levado cativo para o Egito, ele continua falando do amor de Deus no cativeiro. E lá ele morre, igreja. Deus velou pela palavra, Nabucodonosor veio, Babilônia virou casa de crente, príncipe virou escravo, porque não quiseram ouvir a palavra do homem de Deus. Mas hoje eu despertei, me levantei, e peço que você se levante gentilmente também, para profetizar hoje pela sua casa. Vamos ficar de pé. Vamos terminar esse culto profetizando. Quem é na tua casa que precisa despertar, se levantar? Quem é na tua casa que precisa de Jesus hoje? Quem é na tua família, na tua vizinhança? Quem é aquele que você tem como inimigo?